Olá, você já ouviu falar na AMPK? É uma enzima muito importante no processo de emagrecimento, estudado na obesidade, no câncer, em vias metabólicas como lipólise, lipogênese, gliconeogênese. Então eu vou explicar para vocês com mais detalhes como essa enzima funciona, como que ela é ativada, desativada, quais são as vias metabólicas que ela regula no metabolismo em geral. Bom, aqui a gente tem o David Hardy, que ele é descrito como o pai da MPK. Ele é o cara que hoje mais estuda MPK na atualidade. Então, os artigos eu peguei dele, a maioria, as imagens que eu usei também dos artigos. E assim, o cara só estuda isso, né? Ele sabe muito sobre essa proteína, que é muito importante no metabolismo como um todo. Então aqui a gente tem a estrutura, né, da enzima AMPK. Essa é a estrutura. Ela é dividida em 3 subunidades. As duas mais importantes é a subunidade alfa e a gama. A beta ela não é muito importante, ela tem aqui um domínio de ligação às moléculas de glicogênio, mas ela não é uma subunidade assim tão relevante. A mais relevante é a alfa e a gama. A alfa é onde vai se ligar todas as proteínas, todas as enzimas, hormônios, tudo que vai fosforilar a MPK e ativar ela, ou desfosforilar a MPK e inativar ela, é na subunidade alfa que isso acontece, certo? Na subunidade gama é onde você tem, né, a ligação da molécula de AMP, né, adenosina monofosfato. Você tem a ligação da molécula de AMP quando você está com pouca energia dentro da célula, certo? E aí você tem a ativação completa da enzima quando você tem uma fosforilação na subunidade alfa e o AMP se ligando na subunidade gama, fazendo a ativação completa da enzima AMPK. Bom, como eu falei para vocês, a AMP precisa se ligar na enzima para ativar. E como que isso acontece? Bom, na célula a gente tem estoques de ATP. ATP é a moeda energética que a gente usa para fazer todas as reações químicas, bioquímicas da célula. Então aqui você tem exercício e pode ser também restrição calórica. E você vai quebrar esse ATP, resumidamente você vai ter mais AMP em relação a ATP dentro da célula. Se você tem mais AMP porque a célula está faltando energia, esse AMP vai se ligar, igual eu expliquei aqui, ó, ele vai se ligar à subunidade gama e ele vai ativar a enzima. Só que isso é o suficiente? Não. Precisa de fosforilação na subunidade alfa para a enzima ficar totalmente ativada. E eu vou explicar para vocês como isso acontece. Aqui, por exemplo, você tem atividade física, você tem restrição calórica, hipóxia, você tem a LKB1, que é uma proteína ativada através de estresse oxidativo, você tem o ICAR, que ele é um fármaco, né, utilizado para, ele é um agonista da MPK, né, ele também fosforila a MPK, a subunidade alfa da MPK na treonina 172, né, uma fosforilação que vai ativar ela. E aí você tem aqui também adiponectina, grelina. A grelina é ativada no estado de jejum. Ah, fiquei em jejum, estou sem comer. Você aumenta a grelina, consequentemente essa grelina vai fosforilar a MPK positivamente e aumentar sua atividade metabólica. Você tem alguns compostos naturais, como resveratrol e berberina, que também ativam a MPK. Você tem aqui a calmodulina, né? O cálcio também ativa a MPK. Então, por exemplo, você está fazendo atividade física, liberou cálcio para contração muscular. Esse cálcio vai fosforilar positivamente a subunidade alfa da MPK. E aqui você tem glicose e aminoácidos em excesso dentro da célula, podendo inibir a subunidade gama. Porém, em alguns tecidos, essa inibição da MPK é bom, e eu vou explicar para vocês como que a inibição da MPK em alguns tecidos pode ser bom mais para frente. Aqui de novo, né, a LKB1, igual eu falei, ela é uma proteína que é ativada por estresse oxidativo, né, o estado redox da célula.
vai ativar a sirtuína 1, que vai ativar LKB1 e vai fosforilar a subunidade alfa da AMPK em treonina 172. E aqui interessante que você tem a interleucina 6, que também é liberada durante a contração muscular, né, processo inflamatório, pró-inflamatório, vai fazer a fosforilação da AMPK na subunidade alfa. Então, tanto o cálcio quanto a interleucina 6 são liberados durante atividade física, por exemplo, musculação, que vão fosforilar e ativar a MPK. Você tem aqui essa fosfatase, né? Fosfatase 2C. Que acontece? Essa fosfatase ela é aumentada quando você tem uma dieta hiperlipídica. Então, olha só que interessante. O excesso de gordura aumenta essa fosfatase, que ela vai inibir a MPK. Então, ela vai inibir fazendo uma fosforilação em outro resíduo, se eu não me engano é resíduo de serina, né? E aí você inibe a atividade da MPK, certo? Aqui você tem uma visão mais ampla da MPK, visão mais geral, né? Que a MPK ela regula, por exemplo, HMG-CoA redutase, acetil-CoA carboxilase. A acetil-CoA carboxilase vai fazer a síntese de lipídio e a HMG-CoA redutase que vai fazer a síntese de colesterol. Então você tem aqui a MPK como uma reguladora da lipogênese, diminuindo ali fatores que vão aumentar a lipogênese, como essas duas enzimas aqui. Você tem também a MPK aumentando a proteína aqui TBC1D1, que vai fazer o aumento da translocação de GLUT4, né? E você tem um aumento na sensibilidade à insulina, ou seja, a MPK, né, que você ativou aí através do aumento do AMP dentro da célula, vai aumentar a sua sensibilidade à insulina dentro da célula e mais glicose vai poder entrar dentro da célula. Aí você tem outros fatores aqui, ó. O MPK, ele fosforila o TSC2, né, que é o complexo de esclerose tuberosa 2, que vai inibir o mTOR. Que o mTOR é uma importante proteína também para ativação, uma enzima, né, para ativação de síntese proteica e outros fatores relacionados a crescimento celular. Então, a MPK fosforilada ela tem todas essas funções importantes aqui dentro da célula, né? E importante também dentro do núcleo. A MPK vai fazer o aumento da PGC1-alfa. A PGC1-alfa é um fator de transcrição que vai fazer a biogênese mitocondrial. Então, a MPK favorecendo aí formação de novas mitocôndrias. Então, você tem novas mitocôndrias dentro da célula, porque você ativou a MPK, ou estando em restrição calórica, né? Ou você, por exemplo, fazendo atividade física, e aí você tem a biogênese mitocondrial, independente do exercício, viu? Não é só aeróbico ou só musculação ou qualquer outro tipo de atividade. Todos os tipos de atividade que você aumentar a atividade da MPK, você vai ter biogênese mitocondrial. Uns com maior escala, outros com menos, mas todos vão ter esse benefício. E aqui mais uma vez, você foi lá, se exercitou, né? Aumentou aí, gastou energia, você aumentou a relação do AMP com ATP dentro da célula, e essa relação aumenta a proteína sinalizadora, que vai fazer a fosforilação da MPK. Né? A MPK fosforilada, como a gente viu anteriormente, ela vai estar ativa. Então, ela ativa, o que ela vai fazer? Ela vai ativar a PGC1-alfa. A PGC1-alfa está acetilada na sua forma inativa. Então, ela é desacetilada e aí ela pode fazer a regulação de genes relacionados à biogênese mitocondrial aqui. Né? E você tem aumento de glicose dentro da célula, aumento da sensibilidade à insulina, através do transportador GLUT4. Então, olha só que interessante os benefícios do exercício físico, da prática da atividade física, né? Ajudando aí na biogênese mitocondrial, mais mitocôndrias dentro da célula, podendo formar mais ATP e mais mitocôndrias dentro da célula quer dizer mais oxidação de gordura. Então, você tem mais mitocôndria, você vai oxidar mais gordura. Isso aí se chama adaptação metabólica. Olha só que interessante, ó. Quando você tem bastante glicose dentro da célula, o mTORC1 ele está ligado aqui na membrana do lisossomos, né? E o MPK não pode se ligar. Aí o que acontece? Diminuiu a concentração de glicose dentro da célula,
o mTOR sai, a MPK fosforilada, ela se liga a esses complexos proteicos aqui na membrana do lisossomos e ela é totalmente ativada. Então olha só que interessante. O lugar de ativação da MPK e do mTOR é no mesmo lugar, é na membrana do lisossomos. Os dois. Ou seja, quando um está na membrana, o outro está fora. Basicamente é isso, né? E esses papéis podem se inverter, né? Dependendo do estado energético que a célula se encontra. E esse mecanismo aqui ele é independente de AMPK e de efetores alostéricos. Ele é só da presença de glicose dentro da célula ou, né, a falta de glicose. Olha só que interessante. No hipotálamo, o que acontece no AMPK no hipotálamo? Bom, quando você faz uma atividade física, você aumenta o AMPK. O AMPK ele tem a função do quê? De aumentar a ingestão de alimentos. Então, o AMPK, quando ele está alto, ele vai te dar fome, você vai sentir fome. Só que o que acontece? Por exemplo, você faz uma dieta, por exemplo, hiperproteica. Aí você aumentou a insulina e a leptina, né, com dieta hiperproteica. Essa leptina, ela vai inibir a MPK lá no hipotálamo. A MPK inibida, ela não vai conseguir aumentar, né, neurotransmissores, por exemplo, o neuropeptídeo Y e o AGRP. Ela não vai conseguir aumentar esses neurotransmissores orexígenos que vão aumentar a ingestão de alimentos. Então você diminui esses neurotransmissores, aumenta os neurotransmissores anorexígenos, né, como o PONC, MSH, e eles vão ativar aqui o MC4R, que vai diminuir a atividade da MPK e vai fazer o quê? Inibição da fome, ou seja, você vai ficar com mais saciedade e vai ter menos fome. Só que isso pode acontecer dentro do cérebro, né, no hipotálamo, né, e ao mesmo tempo a MPK vai estar alto em outros tecidos, como músculo, fígado. Então, enquanto a MPK está baixo aqui nessa região, ele pode estar alto lá, atuando como o quê? Como um fator de lipolítico, né? Um fator de queima de gordura, né? Oxidando os carboidratos, oxidando mais gordura e inibindo fatores lipogênicos. Então, olha só que interessante. Você pode, ao mesmo tempo, em dois tecidos diferentes, a concentração de AMPK muda. Aqui uma visão mais geral, né? Todos as proteínas que a MPK regula, em verde aqui regula positivamente, em vermelho negativamente, ó. Diminui a oxidação de ácidos graxos, né? Diminui aqui, igual eu falei, HMG-CoA redutase, SRBP1C, glicogênio sintase, todas essas proteínas, né, que vão favorecer a lipólise, né, a lipogênese, perdão, e vai fazer você engordar. Então a MPK ela é uma molécula do emagrecimento. Podemos dizer assim que a MPK é a enzima do emagrecimento. Quando ela está ativada, você emagrece. Quando ela está alta, você emagrece. Porque ela vai ativar genes envolvidos com a lipólise e não com a lipogênese. Agora a gente vai falar um pouquinho da MPK relacionada à metformina, né? A metformina é um medicamento que aumenta a MPK. Você tem o iCar também, só que o iCar ele é mais caro comparado à metformina. A metformina é bem baratinho. Então ela é bem mais usada com frequência, né? Você vê muito mais estudos com metformina, porque ela é mais fácil de comprar do que o iCar, né? Então, o que acontece aqui, ó? Você tem uma escala de crescimento com a metformina com o passar dos anos. A metformina ela veio de uma planta, né? Ela veio aqui da Galegina officinalis. Ela foi feita lá em 1920 a 1930. E aí ela foi passando os anos. Em 1995 ela foi aprovada pelos Estados Unidos para ser usada. E ela veio estourar mesmo entre 2000 e 2010. Aí ela estourou, foi quando provavelmente apareceram bastante estudos, né, com a metformina, aumentando a vida dos ratinhos, a metformina como antidiabético, diminuindo o risco de câncer, né? Então, a metformina é um fármaco que teve uma crescente aí há pouco tempo, né? Que ela realmente
está sendo comprovado aí os seus efeitos benéficos. E aqui você tem o que a metformina faz, né? Quando você usa a metformina, ela vai inibir o complexo 1 da mitocôndria. A mitocôndria ela é um gerador de energia, então você vai fazer mais ATP. Se você inibe o complexo 1, né, que você tem lá a cadeia de transporte de elétrons, o NADH e os FADH2 não conseguem transportar os elétrons nos complexos 1, 2, 3, 4, então você não tem, você diminui a formação de ATP e aumenta muito o AMP dentro da célula. E aumentando a AMP dentro da célula, né, bloqueando todo esse canal dentro da mitocôndria, você tem o que? Você tem o aumento de AMP. Esse aumento de AMP vai fazer o aumento da MPK. Então é assim que a metformina atua. Ela atua aqui no complexo 1, inibindo o complexo 1, né, diminuindo a atividade ali da cadeia de transporte de elétrons. Então você tem menos formação de ATP, sobra mais AMP e esse AMP vai ativar a MPK. E a MPK vai fazer, né, aqui ó, vai inibir genes lipolíticos. Então tudo que é relacionado a ganhar gordura, a MPK ela bloqueia. E tudo que é relacionado à lipólise, ela aumenta. Ela regula os genes da lipólise positivamente, certo? Então aqui você tem a inibição também, o aumento da MP, inibindo aqui a via da gliconeogênese, né? Mais para frente tem uma via mais detalhada para vocês. E aqui você tem o efeito da MPK em vários tecidos diferentes. No fígado, diminuindo a gliconeogênese, diminuindo a lipogênese, que é muito bom, né? Na circulação, ela é inflamatório, né? Anti-inflamatório, perdão, diminuindo citocinas pró-inflamatórias, né? Então ela é muito positiva na circulação sanguínea ali no endotélio vascular. E você tem ela aqui no trato gastrointestinal, ela aumenta GLP-1. Olha só que interessante, ó. Ela aumenta GLP-1, que vai aumentar a entrada de glicose dentro da célula e vai estimular a saciedade, que o GLP-1 ele estimula a saciedade. Então olha que interessante a metformina agindo de uma forma mais global, né? Não só assim, músculo, a gente pensa músculo, fígado, mas ela tem outras funções aí na circulação e na microbiota intestinal. E aqui, para vocês mais detalhados sobre a metformina. Aqui é dividido em 10 etapas, né, de 1 a 10. Certinho, mas vou pegar as principais aqui. A metformina ela entra dentro da célula, ela entra dentro da mitocôndria, ela vai no complexo 1, inibe o complexo 1, você tem um aumento de AMP em relação a ATP e ADP, né? Esse aumento de AMP, ele vai fazer o aumento da MPK, ativação da MPK, né? A MPK ativada, o que vai acontecer? A MPK ativada ela vai fazer vários processos metabólicos. Um deles aqui é inibir essas duas enzimas, né, acetil-CoA-carboxilase 1 e 2, que eu já tinha falado anteriormente. Né, aí você não tem essa etapa é muito importante na lipogênese, né? Porque se você inibe essas duas enzimas, você não tem formação de malonil-CoA. Do malonil-CoA para frente já tem etapas irreversíveis aí, você não consegue inibir mais. Então, se você for inibir, tem que ser aqui logo no começo. Então, a malonil-CoA ela poderia fazer a síntese de lipídio e aumentar a resistência à insulina, só que a MPK diminui esse processo, inibindo essas duas enzimas importantes na regulação dessa via metabólica. Você tem a MPK também, né, o aumento de AMP, diminuindo enzimas aqui envolvidas na gliconeogênese, né? Tanto a piruvato quinase quanto essa outra aqui que eu esqueci o nome, não sei que é lá, fosfatase. E aí essas duas enzimas aqui da via da gliconeogênese é inibida pelo aumento de MPK, que foi aumentado por AMP, ou por aumento de AMP, que aumentou pelo aumento do AMPK, que a metformina ativou a MPK. Então, a gliconeogênese ela é inibida pela MPK quando você usa metformina. O que é interessante nisso? Não use metformina antes do treino. Por quê? Se a metformina aumenta o MPK e o MPK ele inibe a via da gliconeogênese, isso é muito ruim para quem treina musculação. Por quê?
A gliconeogênese ela é uma via muito importante, de suma importância quando você está fazendo atividade física. Por exemplo, o lactato ele é transformado em glicose através da gliconeogênese, certo? Então, você precisa da gliconeogênese funcionando muito bem para o lactato poder sofrer a metabolização. Senão, ele não vai conseguir ser metabolizado, né? Que a gliconeogênese ela faz glicose a partir de outros tipos de substrato sem ser glicogênio, sem ser glicose, sem ser carboidrato, certo? A partir de aminoácidos, a partir de lactato. Então, assim, o lactato durante o treinamento ele é muito importante. Ele vai ser usado na via, né, da gliconeogênese. Só que se você usa metformina antes do treino, você vai inibir toda essa via e as modificações metabólicas você vai estar barrando aí. Então é interessante ali utilizar metformina à noite, utilizar metformina pela manhã, um horário longe do treino que não vai te causar malefícios, certo? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. E aqui as considerações finais, né? A MPK é uma enzima-chave no emagrecimento, sem dúvida nenhuma. Ela regula genes envolvidos na lipólise, na lipogênese, ou seja, ela aumenta a lipólise e aumenta enzimas relacionadas à lipólise, genes relacionados à lipólise, ou seja, você vai queimar mais gordura, né, estando parado. As enzimas vão trabalhar mais rápido com você estando parado, porque você ativou a MPK, certo? A chance de você pegar um ácido graxo, transformar em triacilglicerol, vai diminuir. As vias de lipogênese elas vão estar diminuídas porque você está aumentando a MPK. E como que você faz isso? Atividade física regular vai estar sempre ativando a MPK, sempre ativando a lipólise, diminuindo a lipogênese e restrição calórica, controle da restrição calórica, controle da ingestão de alimentos também vai fazer você ter mais AMP dentro da célula em relação a ATP. Logo, o AMPK vai prevalecer e ele vai aumentar, né, a lipólise, queima de gordura, né? Você tem aqui, ó, restrição calórica e atividade física aumenta a MPK. Então, para você aumentar a MPK, simplesmente tem que comer pouco e fazer atividade física. Falando assim de um modo bem básico, é isso que vai fazer a MPK ser ativada. Metformina ativa a MPK e pode ser usada para emagrecimento. A metformina ela é um composto muito barato, muito fácil de ter acesso, né, aqui no Brasil, e muitas pessoas usam, principalmente mulheres. A metformina ela tem uma ação melhor em mulheres. Até porque também a metformina ela tem uma ação que ela aumenta o SHBG, diminui a testosterona livre, ou seja, muito útil, por exemplo, no SOP, síndrome do ovário policístico, né? E a metformina pode ser usada. Em mulheres ela é um pouco melhor do que em homens, né? Porque às vezes no homem aumentar o SHBG pode ser algo que não é tão bom, porque você vai diminuir a testosterona no homem e não tem o mesmo efeito de você diminuir a testosterona na mulher. Então é isso aí, pessoal. Eu quis trazer para vocês aí uma abordagem um pouco mais ampla sobre a MPK. Agradeço a todos. Até a próxima. Tamo junto.